Tudo na paz, graças Tudo bem. Olha que legal, hein? Pontualmente. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu querido ídolo, meu ídolo Felipe Machado está aqui conosco. O seu áudio não está ligado. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pronto, agora sim, agora sim. Agora tá legal. Felipe. Maravilha. Que honra, que Imagina. honra. Molecada... Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Molecada tá chegando, eles vão chegando... Não tem problema. Devagar aqui. Bem-vindos a todos aí que já estão na classe virtual. Que legal, que legal. Eu assim, eu não tenho palavras de verdade para agradecer o carinho, o respeito e por tudo, né? Nossas conversas foram longas. Não, imagina. Eu que agradeço aí o convite. Eu tenho um lado que é o lado da música, né? A gente vai falar bastante hoje. E eu tenho outro lado que é o lado do escritor, né? E eu tenho um livro infantil. Então, assim, o livro saiu em 2016. Desde 2016, eu faço muita visita à escola e converso com os alunos e tal. E é sempre uma experiência muito legal. Eu acabo aprendendo bastante com os alunos, porque esse livro, a gente pode falar mais dele também, ele chama Um Lugar Chamado Aqui. Ele tem vamos dizer assim, ele não é uma história muito objetiva, ele é um livro um pouco mais, vamos dizer assim, é uma fábula, né, um pouco mais aberta. Então, eu sempre pergunto para as crianças, assim, como é que eles entenderam o livro, o que eles acharam da história e tal, e cada hora vem uma história, vem uma interpretação. Então, eu acabo aprendendo bastante com as crianças. Então, quando você fala assim, poxa, participa da aula, eu falei, com certeza, é sempre muito legal esse papo. Obrigado pelo convite. Que bacana, Felipe. Eu agradeço de coração participação do nosso projeto Interlocuções Musicais. Por que Interlocuções Musicais? Porque agora nós temos itinerários, né, na rede pública e eu dou aula de disciplina eletivas e eu escolhi desde o ano passado trabalhar com música. Uhum. E aí veio a pandemia, toda a dificuldade, né, muito complicado, né, trabalhar de maneira virtual, e veio a ideia, assim, vou convidar pessoas, músicos, artistas em geral, para participar da aula. Com certeza, legal. E aí, vários amigos já participaram. Hoje, a honra, né, de Felipe Machado, e no dia 21 de julho, Clemente Tadeu, do Inocentes. Muito legal, Clemente. Conosco. Legal pra caramba. Felipe, então, posso perguntar? Vamos lá. Antes de você perguntar, eu quero saber o seguinte. A gente está com 20 e poucos alunos, né? 20 e poucos. Qual é a idade, Felipe, da galera, assim, a idade média? Entre 11, 12, até 16. Assim, ensino fundamental e alguns do ensino médio. Então, tem um pouco de tudo aqui. Então tá bom. Olha aí, o Demolidor Pessimista. Olha o nome do aluno, Demolidor Pessimista. 44. A Renata é nossa professora também, amiga nossa. Gente, tudo bem, Renata? Prazer, Renata. O Felipe Pesseguini tem 11, a Júlia tem 13, o Rafael 14. Então, mas eu conheço bem essa faixa aí, porque eu tenho uma filha de 14. Então, conheço bem essa faixa aí da classe. Obrigado a todos aí, bem-vindos, um abraço para todos que estão assistindo aí, participando. Eu que agradeço todo mundo, molecada. A aula hoje era tarde, então tá todo mundo aqui à noite hoje, bem legal. Eu até peço desculpa pelo horário, porque foi o horário que eu consegui mesmo, né? Eu trabalho numa revista também, né? Eu sou jornalista, eu estava na revista Isto É, e corri para sair hoje assim, né? Para poder estar às 7. Eu ficaria até mais tarde hoje, mas consegui no tempo certo. Que legal, Felipe. Então, vou perguntar. Vamos perguntar primeiro do Viper, Felipe. Vamos lá. Primeiro, quem é o Felipe e por que, né? Como o Viper começou? Por que o Viper? Por que a guitarra? Vamos lá, fica à vontade. Vamos lá.
Então, gente, meu nome é Felipe Machado, como o Felipe apresentou aí. Eu tenho uma carreira bem, vamos dizer assim, uma carreira híbrida, né? Uma carreira híbrida. O que quer dizer isso? É uma carreira que eu comecei a minha carreira profissional como músico, muito novo, até na idade com a idade de alguns de vocês por aqui. Depois eu fui estudando, né? Fiz faculdade de comunicação. Trabalhei como publicitário numa agência de publicidade, depois virei jornalista e depois criei uma carreira de jornalismo, mas não abandonei a carreira da música. Então fiquei nessas duas carreiras. Às vezes eu fazia shows e tal, e às vezes eu escrevia matérias e fazia entrevistas e tal. E daí acabou criando uma dinâmica, assim, vamos dizer, bem diferente, porque eu não precisei em nenhum momento da minha vida escolher. Olha, você vai ter que sair da música e vai ter que se dedicar só ao jornalismo. Não, você vai ter que se dedicar só ao jornalismo e sair da música. Em nenhum momento da minha vida isso aconteceu. Então, como eu não tive que optar, eu acabei seguindo com as duas carreiras simultaneamente, e é o que eu faço até hoje. Então, assim, eu vou começar falando da carreira do Viper, que é a carreira de música, para explicar um pouquinho por que eu disse que eu comecei na idade de vocês. Realmente eu comecei muito novo. Eu tinha amigos, a gente morava, né? Eu e meus amigos de infância, os meus colegas que formaram o Viper, nós nos conhecemos num prédio onde a gente morava, no bairro aqui de Higienópolis, em São Paulo, né? Higienópolis é um bairro aqui do centro, da região central de São Paulo. Nós morávamos no mesmo prédio e tinha um outro garoto, que era também da mesma idade, ali, a gente tinha por volta de 13, 14 anos, que era o vizinho do outro prédio, né? Que era o André Matos, que depois se tornou vocalista da banda. E eu, Felipe, e dois irmãos, né? O Pete e o Ives, morávamos no mesmo prédio. Bom, daí a gente começou a tocar de uma maneira também super assim, vamos dizer, informal, né? Aquela coisa meio de brincadeira mesmo. Comecei a aprender violão, eles começaram a aprender violão, o André começou a aprender piano, e a gente começou, um dia a gente chegou e falou assim, gente, vamos montar uma banda? E montamos uma banda, a gente tocava na minha casa, depois a gente ensaiava no salão de festas. Começou de uma maneira bem brincadeira mesmo, como todo mundo começa aprendendo a tocar violão de uma maneira sem muito plano, sem saber muito que ia dar, né? Mas aí o que aconteceu? A gente logo cedo, a gente era muito assim, muito invocado não, a gente era muito marrento, muito ambicioso. Como eu ouvi uma vez num show uma frase do André, né? Os soldados do metal, né? Soldados do metal. Tinha até brincavam que a gente parecia o Menudo, né? Que era uma banda, que era uma boy band da época, né? Que a gente era muito novinho. Então a gente montou essa banda bem novo e a gente chegou para um empresário de verdade na época, e falamos: olha, temos aqui uma fita, né? Naquela época a gente gravava fita cassete, né? Era muito antes do CD e muito antes do digital. Então a gente mandou essa fita cassete, levamos para o empresário e falamos assim: olha, a gente quer fazer um show. Mas o cara falou: mas vocês não são muito novos, não? Vocês têm quantos anos? Não, temos 13, 14, mas a gente sabe tocar, ouve a fita, vê o que você acha, tal. Bom, o cara gostou da fita e colocou a gente para fazer um show num lugar de gente grande, vamos dizer assim, numa casa, num teatro, né? No Teatro Lira Paulistana, que era um teatro antigo aqui de São Paulo. E daí fizemos esse show. Eu tinha na época 14 anos, o André Matos, que era o mais novo, tinha 13, depois o Ives tinha 15 e o Pete tinha 16. Então nós éramos assim uma escadinha, né? O show foi legal, fomos convidados para tocar em outros shows e a carreira da banda começou aí. Quando a gente tinha 2 anos depois, né? Quando eu já tinha 16, veio um convite para gravar um disco. Na época era um LP, né? Disco de vinil, né? E daí a gente gravou esse disco, lançamos o disco, que foi o primeiro disco da banda. Era um disco em inglês, Soldiers of Sunrise. A banda já cantava em inglês. Por quê? Apesar da gente ser criança, a gente tinha, né, jovem, adolescente e tal, a gente tinha um sonho de um dia lançar esse disco no exterior.
né, lançar esse disco nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, tal. E quem diria, até no Japão, a gente sonhava com isso, a gente nunca tinha, né, não sabia como, mas a gente tinha esse sonho. E depois a gente lançou esse primeiro disco, foi indo bem, né? A gente depois gravou um outro disco que foi com um produtor da Inglaterra. Esse disco saiu na Europa, foi saindo, nós tivemos o convite para tocar no Japão, tocar na Europa, enfim. E daí a banda realmente virou uma banda profissional, sendo que a gente tinha começado na época, mais ou menos na idade aí da turma da sua classe, Felipe. Então, esse foi o começo da banda, e foi um começo que ninguém esperava que a gente não esperava, né, que a banda ficasse profissional e tal, mas a gente conseguiu levar a banda para o exterior e depois começamos uma carreira que até se tornou uma carreira internacional mesmo. Que legal, cara. Era isso que eu ia perguntar. Meninos aqui de São Paulo e, de repente, gravando um disco ao vivo no Japão. Como que foi essa experiência, Felipe? De repente está no Japão gravando um disco, né? Foi muito legal, porque como eu disse, né? Quando a gente tinha a idade aí da turma, né? Da turma que está nos assistindo, a gente nunca imaginava que a gente ia gravar um disco no Japão, né? Era como dizer para você que você ia tocar em Marte. Olha, você vai tocar em Marte e tal. Ó, o Felipe Pesseguini colocou alguma coisa no Japão aí, não sei o que ele colocou. Enfim, era mais ou menos como, sabe, Felipe, alguém falar para você, olha, quando você for mais velho, quando você tiver, sei lá, 23 anos, você vai tocar em Marte, vai tocar na Lua. Você ia falar assim, beleza, né? Era mais ou menos isso que a gente achava quando a gente pensava no Japão. Porque a gente tinha, quando a gente estava crescendo aí, né, como mais ou menos nessa época dessa turma aí que está assistindo, a gente começou a ouvir os Beatles, começou a ouvir o Kiss, começou a ouvir o... Kiss é muito bom. Oi? Kiss é muito bom. Legal, o Demolidor tá com o avatar do Kine aí. É o preferido da minha filha. Bom, então a gente pensava assim, pô, os Beatles fizeram um disco ao vivo no Japão, né? O Iron Maiden, o Kiss, o Metallica, sei lá, todo mundo tocava no Japão. Então a gente pensou assim, pô, imagina como seria da hora, né? A gente fazer um show no Japão, gravar um disco lá, tal. Mas era aquele sonho. E daí, como a gente foi aos poucos, daí a gente realmente lançou o disco no Japão e daí chegou na época era até por fax, né? Era antes do e-mail. Chegou assim, olha, um convite, a gente gostaria que vocês fizessem um show aqui no Japão, em Tóquio, em Osaka, tal. A gente olhou aquilo e falou, não é possível, né? Não é possível, a gente sonhava com isso e, pô, será que esse sonho vai ser realidade? E depois acabou se tornando realidade mesmo. A gente gravou o disco Maniacs in Japan, né? Maníacos no Japão, que foi o disco que registrou esse show em Tóquio, que aconteceu em 93. Então a galera aqui não tinha nem nascido, mas foi muito legal, foi uma sensação muito boa, porque eu acho que quando você é um adolescente, você sempre tem sonhos, né, Felipe? Pô, todo mundo tem sonho. Eu aposto que tem gente aí que tem sonho, né? Os alunos têm sonho assim, pô, um dia quero ser o campeão mundial de Fortnite. Não, quero desenhar, quero ser desenhista. Quero ser desenhista. Olha aí, quem quer ser desenhista? Quero ser desenhista, quero fazer um filme da Pixar. Quero trabalhar num projeto da Disney, sei lá, né? Tem tantos sonhos. Aí, outro, quero ser jogador de futebol, quero jogar numa Copa do Mundo, sei lá. Então, o que eu digo para vocês, gente, por mais maluco que vocês achem que esse sonho de vocês pode ser, se vocês trabalharem de maneira poxa, então, vamos supor assim, quer ser desenhista, né? Que nem aqui o Demolidor está querendo, quero ser desenhista. Bom, então o que você vai fazer? Vamos fazer um curso de desenho. Beleza. Vou fazer... vou mandar meus desenhos para tentar conseguir um estágio num estúdio. Beleza. Consegui um estágio, agora quero trabalhar nesse estúdio. Quero trabalhar na Disney, quero fazer um estágio não sei onde, quero trabalhar não sei onde. Quando você for ver, se você seguir o seu caminho de uma maneira bem assim, passo a passo, né? Você consegue realizar o sonho. Então, hoje parece uma coisa muito maluca.
poxa, gostaria tanto de trabalhar em Hollywood, mas isso é impossível. Não, não é impossível. Sabe, da mesma maneira que eu também achava impossível tocar no Japão, mas eu fui fazendo passo a passo, né? Acho que o importante é colocar isso na cabeça. As conquistas são feitas passo a passo. Não interessa se você quer ser jogador de futebol ou trabalhar na Pixar. O jogador de futebol, então, qual vai ser o passo a passo? Não sei direito, mas eu imagino que seja assim, vai. Então eu vou treinar, eu vou conseguir pegar uma peneira aí, jogar num time de amador, depois futebol society, depois vou tentar conseguir um estágio no São Paulo, no Corinthians, depois vou conseguir não sei o quê, e vou indo. Então, assim, faça o seu passo a passo que você um dia consegue realizar seu sonho. O lance é fazer o passo a passo sempre com qualidade, sempre assim, poxa, amanhã eu tenho uma peneira do time. Hoje eu vou dormir tarde. Não, vai fazer direitinho, vai dormir cedo, vai se alimentar bem e tal. Eu quero fazer um estágio num desenho, numa empresa na Disney. Então eu vou fazer todas as aulas de desenho, quando chegar lá, eu vou fazer o meu trabalho passo a passo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? O legal é que uma das nossas aulas, Felipe, é sobre projeto de vida. Então, muito legal. Como é importante, meninos, né, num bairro de São Paulo com sonho e com projeto também, né? Exatamente. Não foi apenas vamos fazer barulho, né? Não, teve todo um processo, né? Até vocês chegaram onde chegaram, né? O que eu acho bem legal, Felipe, que você tocou nesse assunto, projeto de vida, né? Quando fala assim, parece que é uma coisa tão... Ai, que medo, tem que fazer o projeto de vida, já tem que escolher o que eu vou fazer a vida inteira hoje, pô, não é bem assim. Tudo bem, gente, realmente, né? A gente pensa sempre assim, as decisões, elas não precisam ser completas no primeiro dia do projeto de vida, né? Mas é interessante que você desenhe para a sua vida, que você comece a pensar na sua vida de uma maneira assim, a minha vida é como se fosse uma timeline de um game, né? Ou como se fosse um caderno, né? Então, assim, eu não preciso chegar na última folha do caderno hoje, mas eu preciso chegar na primeira. Eu preciso escrever a primeira. Então, é aquela coisa, eu quero ser jogador de futebol. Então, eu não vou me dedicar a uma aula, por exemplo, vamos supor, né? É um sonho de vida. Então, eu vou me dedicar a uma aula quer dizer, o projeto de vida ele tem que fazer sentido, né, Felipe? Se você quer ser um escritor, você tem que se dedicar a estudar português das primeiras aulas, né? Não é que você vai jogar, você vai estudar matemática, na última aula você vai falar, não, eu quero ser escritor. Tudo bem, você pode até mudar de carreira, mas é interessante você pensar nas áreas que você gosta, né? Que nem eu falo para minha filha quer ser desenhista. Então eu falo, beleza, filha, então o desenho, ele não é só ali o traço, ele tem uma história, então você tem que saber contar uma história, você tem que saber... né? Também tem que saber desenhar bem, você tem que entender também, por exemplo, computação gráfica, animação, começa a desenhar, tem que pensar num software. Quer dizer, você vai fazendo você vai fazendo as escolhas de acordo com o seu projeto de vida, que você não precisa decidir o último capítulo hoje, mas pelo menos você precisa decidir quais vão ser as áreas que você vai, né? Que você vai começando a aprender, a se dedicar, né? A se dedicar com mais seriedade, a pesquisar na internet. Pô, como é que é a carreira de desenhista? Deixa eu ver. Como ser desenhista? Vai começar. Professora, eu vou jantar, vou sair da aula. Tchau. Não, Lívia, não janta não. Fica aí mais um pouco. Tô brincando. Então, assim, começar meio que a pensar, né, Felipe? Começar a pensar um pouquinho assim, para onde que eu vou? Então, vou pesquisar aquela área, né? Ver quais são os caminhos, quais são os cursos que quando eu saio da escola que eu vou precisar, quais são as aulas, as matérias mais importantes na escola, né? Disso. Pô, professor Felipe, o que você pode me ajudar, né? Meu sonho é ser um escritor, meu sonho é ser um cientista. O que você pode me ajudar, né? Né? O Felipe vai te orientar, vai por aqui, vai por ali. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que é legal isso. Perdão, exatamente, né, Felipe? Estamos aqui para orientá-los, né? Porque é um caminho longo, é um caminho difícil, mas não é impossível. Peraí, o Bruno levantou a mão. Não sei se ele levantou sem Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade.
Qual foi sua reação quando chegou a pandemia? O que você teve que fazer as mudanças? A pandemia? Boa pergunta, né? Porque a pandemia é uma coisa que afetou todo mundo, e não é todo mundo, modo de dizer, né? É todo mundo mesmo, né? É todo mundo, criança e mais velho, adulto, brasileiro, americano, japonês, chinês, todo mundo foi afetado, né? Então, realmente a gente teve que parar para pensar realmente, né, o que é importante na vida, como é que a gente ia praticamente renascer, né, nascer de novo quase, né? Então, por exemplo, no lance da música, né? A gente está falando muito da música, mas eu também tenho esse lado de jornalista. Vou falar um pouquinho dos dois, só para vocês entenderem como foi grande como foi um jeito diferente de pensar, né? Então, na música, a música ficou parada totalmente. Os músicos, né, os artistas de maneira geral, sofreram muito com a pandemia. Por quê? Basicamente porque os shows pararam. Toda a forma de interação do artista com o público, ela foi interrompida. Então, assim, não podia mais ter show, não podia mais ter... eu ia lançar um disco, sei lá, não pode mais fazer tarde de autógrafos. O cara é um escritor, também não pode fazer tarde de autógrafos, não pode aparecer... mas eu ia participar de uma feira literária. Não pode, não vai ter. Então, assim, mas eu sou ator de teatro. Não vai poder ter peça, porque não pode ter público. Mas eu trabalho no cinema. O cinema, de repente, pode ter Netflix, pode ter streaming. Não, porque você não pode encontrar os atores para filmar. Então, também tem que parar isso aí e tal. Então, assim, toda a área artística foi muito prejudicada. E não só os artistas. Os artistas ainda puderam fazer, por exemplo, vou fazer uma live, né? Consigo arrecadar um pouco de dinheiro pela live, né? Tem aquelas vaquinhas e tal. Mas os que foram mais prejudicados foram as pessoas que trabalham com os artistas. Então, o cara é um iluminador de um show, ou ele é um técnico de som, ou ele é um hold, aquele pessoal que carrega, que monta as coisas, ou ele é um produtor, ele é um empresário, ele é um segurança de show, ele é o motorista do ônibus da banda. Então, assim, todo mundo que está em volta desse lado artístico, né? Ele é o cara que vende ingresso para o teatro, ele é o cara que puxa a cortina do teatro, é o cara que vende o ingresso, que monta o espetáculo, que cobra o segurança. Todo mundo dessa área foi muito prejudicado. Então, todo mundo teve meio que se reinventar, né? E o que nos leva a pensar o quê? Agora a gente vai ter que... agora está começando a voltar um pouquinho ao normal, né? Por causa da vacinação, né? É muito importante que todo mundo se vacine. Ainda no Brasil ainda está um pouco atrasado, né? Mas outros países que já estão um pouco na frente já começam a voltar um pouquinho ao normal. Então, gente, tem que ter paciência mesmo. A gente ficou todo mundo em casa, ficou todo mundo prejudicado, né? As aulas online, por mais que os professores se esforçam, elas não são exatamente iguais, porque não tem aquela interação, né? De fazer a pergunta na hora, né? Tem é um pouquinho mais difícil e tal. Mas agora fique calma, porque daqui a pouco esperamos que no segundo semestre volte um pouquinho. E no ano que vem, né, Felipe, se tudo der certo, se a vacinação conseguir realmente acelerar e pegar um ritmo legal, no ano que vem a gente possa voltar com mais segurança, né? Exatamente, vamos torcer para que tudo dê certo, né, Felipe? Espera aí, o Bruno acho que levantou de novo. Bruno, eu te respondi direitinho ou você quer saber mais alguma coisa? Sim, quando você decidiu ser músico, seus pais te apoiaram ou não? Quando eu decidi... Olha, isso é uma pergunta legal, porque normalmente a música, a gente pensa assim, poxa, não só a música, né, mas quando você quer seguir uma carreira artística de maneira geral, os pais ficam um pouco preocupados, porque eles acham assim, poxa, mas, né, será que não seria melhor se meu filho tivesse uma profissão, vamos dizer assim, que a gente chama mais normal, vai ser, sei lá, médico, vai ser advogado, vai ser, né, alguma profissão mais normal. Isso acontece até com quem quer ser jogador de futebol, né, ou outra profissão que não seja aquela profissão tradicional, né? E, realmente, no caso dos meus pais, meus dois pais são jornalistas, né? Então, na minha casa, a gente já tinha uma ligação um pouco maior com essa parte artística. Meu pai escrevia sobre música, então meu pai tinha uma ligação com a área de música. Minha mãe já também era uma jornalista um pouco mais voltada para a área, vamos dizer assim, de moda, essa área mais de cultura. Então,
eles tinham um entendimento um pouco, eles eram um pouco mais abertos, vamos dizer assim. Eu acho que o importante, nesse caso, é você, no começo, né? Eu acho que não é legal você abandonar tudo e falar assim, não, quero ser músico, não quero mais seguir nada, tal. Eu acho que no começo é importante você ter a sua educação de uma maneira mais, continuar na escola, né? Se formar no ensino médio, eu acho que é importante, porque para você ter uma base que depois, eventualmente, se lá na frente você não quiser mais seguir na carreira, por exemplo, na carreira artística e tal, você achar que não, pô, não é tanto que eu esperava, não é tão legal, tá mais difícil por aqui e tal, você ter uma base do ensino médio para você poder também ter uma outra profissão, né? Então, eu acho que os meus pais, respondendo a sua pergunta, né, Bruno? Os meus pais, eles me apoiaram, né? Mas eu nunca deixei de seguir a carreira, a educação, né? Tanto que eu também me formei na faculdade. Então, eu gostava da área da faculdade também. Então, eu acabei seguindo nos dois caminhos, né? E depois eu tive a possibilidade de optar pela música. Mais tarde, eu acabei também trabalhando com jornalismo e tal. Então, eu acho que o importante mesmo que vocês optem pela carreira artística ou uma outra carreira que não seja carreira de faculdade, tentem seguir o ensino médio até o final e, se possível, façam uma faculdade. Tem muita gente que às vezes prefere fazer um curso mais técnico, né, Felipe? Prefere já cair assim na carreira mais de trabalhar, ou tem que ajudar o pai num trabalho mais num trabalho mais assim, vamos dizer assim, num trabalho mais familiar, numa empresa familiar e tal. Normal, não tem problema nenhum, né? Mas eu acho que é importante o ensino médio ter completo ele, é muito importante, eu acho que é legal. E acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente abre possibilidades para a carreira. Então, tendo a possibilidade de fazer uma faculdade, seja ela pública ou seja ela privada, tentem, se vocês acham que vale a pena, assim, para a carreira que vocês escolheram no seu projeto de vida, né? O Felipe pode orientar quais cursos são importantes para essa formação. Eu acho que é legal. É legal porque lá na frente você tem um diploma de ensino médio importante, você tem um diploma de faculdade, né, de ensino superior, também abre muitas portas. Então, tendo a possibilidade, gente, estudem o máximo possível. Se vocês optarem por ter uma formação profissional, um curso técnico, ou trabalhar ajudando os pais, ou trabalhar numa profissão mesmo que vocês já queiram entrar logo de cara, não tem problema nenhum, né? Eu acho que o Felipe conhece vocês mais pessoalmente, pode orientar melhor nesse sentido. E você acredita, Felipe, que alguns aqui eu ainda não vi pessoalmente? Olha só. Tem alguns alunos que são do 6º ano, então, devido à pandemia, uns nem abrem a câmera, né? Mas eu entendo. Então, alguns eu não conheço pessoalmente. Né? Isso é complicado, né? Essa pandemia foi muito complicada para todo mundo, né? Então, assim, gente, vocês que estão estudando pelo computador e tal, eu vou dar um toque, assim, que é a mesma coisa que eu falo para minha filha. Gente, é muito mais complicado, né, Felipe? É muito mais difícil, assim, essa aula virtual. Então, é importante vocês terem aí um esforço maior, porque é muito fácil você tá no virtual e daí, de repente, você pega o celular ou distrai com alguma outra coisa. É normal, acontece isso, né, com todo mundo, até com os adultos. Então, é normal. Agora, se esforcem porque o que vocês conseguirem acrescentar com esse estudo online, né, Felipe, vai ser bom para vocês. Então, assim, poxa, eu sei que é difícil prestar atenção quando você está em casa, né? Alguém te chama, alguém manda uma mensagem e tal, a gente distrai, acontece. Mas tentem focar porque isso aí vai ser bom para vocês depois. Legal. Felipe, e como que é ser jornalista em uma época que as fake news aí estão tomando o mundo, né? Olha, o jornalismo é uma profissão muito legal. É uma profissão muito legal porque você tem uma responsabilidade muito grande, que é de você tentar explicar, assim, explicar de uma maneira mais próxima da realidade possível ali o que está acontecendo mesmo, né? É muito importante essa profissão, assim, de jornalista. Então, eu acho que essa coisa de fake news, eu acho que é muito importante também vocês prestarem atenção, gente, porque tudo que vem, tudo não digo, mas assim, 99%, a grande maioria das coisas que vem pelas redes sociais ou pelo WhatsApp e tal, vocês têm que checar
De onde veio aquilo? Porque normalmente é muito fácil você espalhar uma mentira, né? O que a gente chama de fake news e tal, pelas redes sociais. Às vezes você recebe num grupo de WhatsApp, olha, alguém falando uma coisa, não, porque a cloroquina cura a corona, cura o coronavírus, a pandemia e tal. Não é assim, gente. Se vocês quiserem saber realmente uma coisa que é mais certo e tal, tentem entrar no site, sabe? Nos sites dos jornais, nos sites de notícias que são feitas por jornalistas profissionais, tal, para vocês checarem essa informação se ela é verdadeira. O que vem de redes sociais ou de grupos de WhatsApp, muitas vezes não é verdade. O mais perigoso é que parece verdade. Ela vem disfarçada de verdade. Então é um cara falando sério, olha, eu sou um médico, eu gostaria de explicar não sei o que e tal. Gente, não acreditem em tudo que vem pelo WhatsApp, nem se parecer muito sério, se o cara fala que é médico, se o cara fala que é um cientista e tal. Não acreditem. Pega o nome do cara, coloca no Google, vê de onde é, ou entra num site, vê se é verdade depois que aquilo que foi falado, checa de novo a informação. Eu sei que às vezes é cansativo, você tem que checar, mas se vocês quiserem realmente saber se é verdade ou não, chequem a informação. Porque quem é jornalista profissional é aquela coisa, gente, se vocês estiverem doentes, vocês vão no médico ou vocês vão consultar no WhatsApp? Vocês vão no médico de verdade. Esse médico, o que ele fez? Ele estudou, ele fez faculdade, depois ele fez aí uma residência, né? Aquela coisa que estuda no hospital, ele fez estágio, ele trabalhou e tal, e daí ele pode ser considerado um médico, ele pode te dizer qual remédio tomar. A mesma coisa um jornalista. Você vai ouvir a notícia de quem? De um cara que você não sabe quem é, que ninguém conhece, que mandou uma mensagem que ninguém sabe e tal, ou você vai ver uma notícia que um cara que estudou jornalismo, que está num site, que está num jornal, sei lá, o jornal tem 100 anos de idade, sabe? Então, assim, é bom confiar nas pessoas que são daquela área, né? Você não vai entrar num... Você não vai, quando você tiver você tiver um problema na sua vida, você vai preso, sei lá, você vai, comete alguma coisa, acontece de você precisar de um advogado. Você não vai chamar um cara que nunca estudou direito. Você vai chamar, se tiver um problema com a justiça, com a lei, você vai chamar um cara o quê? Que estudou direito, que fez um advogado. A mesma coisa, você está com uma doença, seus pais estão com uma doença, eles vão onde? No médico. Eles não vão num cara que espalha fake news, eles não vão para ter um problema com a justiça, não vai pegar um cara que fala que é advogado, mas não é. Você vai pegar um cara que é advogado. Então, se você quiser realmente saber as notícias, você vai consultar um jornalista ou um site de notícias de verdade. Legal, Felipe. Alguém tem alguma pergunta? Espero estar sendo bem didático, Felipe. Tá ótimo, tá maravilhoso. Vamos lá. O Demolidor levantou a mão aqui, o Kini. Que instrumentos você gostaria de tocar? Tipo, os que você toca? Quero ser mais específica. Eu toco guitarra. Tem até umas guitarras aqui. Depois eu mostro. Eu toco guitarra, toco violão, e o instrumento que eu gostaria mesmo de tocar, que é um instrumento que eu estou tentando arranhar de vez em quando, é o piano. Que é um instrumento que eu tive um grande amigo meu tocava muito bem piano, o André Matos, e é um instrumento que eu sempre sonhei tocar, e eu ainda vou tocar piano. Eu sonho em tocar piano e contrabaixo. Baixo também é um instrumento bem legal. Baixo eu toco um pouquinho também, eu até tenho um baixo aqui em casa. Aí que tá, quem toca instrumento de corda, né? Por exemplo, quem começa aprendendo violão, tem uma base muito grande para depois tocar ou guitarra ou tocar baixo, ou os dois, né? Por quê? Porque você está com as cordas, as notas são as mesmas e tal, né? As notas, você consegue, se você aprender violão, depois guitarra e baixo, fica mais fácil tocar. O piano já é um pouquinho diferente, apesar de ser um instrumento de corda também, ele é um instrumento que tem as notas, as mãos independentes, né? Você toca com as duas mãos assim nas notas de uma maneira diferente, mas é um instrumento muito legal também. Eu acho que é importante, gente, assim, é aprender algum instrumento, porque o instrumento te dá uma noção assim de ritmo, de melodia, de notas musicais, e tira um pouquinho a sua cabeça de uma coisa mais assim, português, matemática, ciências, aquela coisa, né, que é um pouquinho mais vamos dizer assim, mais lógica do cérebro, né? Quando você estuda música, você estimula outra parte do cérebro que também é muito legal.
quando no futuro você quiser fazer outras atividades mais artísticas. Felipe, você citou o André, né? Para quem não conhece, o André Matos, um dos maiores vocalistas, um maestro, né? Completo, acho que da história mundial, né? Dia 8 de junho é decretado o Dia Municipal do Metal, né? Aqui em São Paulo, né? Queria que você comentasse alguma coisa sobre essa. É uma homenagem, né? Foi uma homenagem ao. Foi uma homenagem. O André, como o Felipe falou, é um cara foi muito importante para o rock brasileiro, mas não só o rock, né? Ele era um cara até além do rock, porque ele estudou música clássica. Ele foi o típico cara que seria o exemplo do que eu estou falando para vocês, né? Ele desde cedo começou a aprender piano levar muito a sério. Ele começou a estudar música clássica assim com muita dedicação, né, da vida inteira. Virou maestro, teve as bandas dele, tocou no Viper, depois ele formou outras bandas também muito importantes. Teve uma carreira muito importante, muito importante fora do Brasil. E ele acabou por um acidente, aí ele acabou morrendo. E ele teve uma vida muito curta, foi uma pena. Ele teve uma parada cardíaca, enfim, teve um problema no coração e acabou morrendo muito jovem. Mas em homenagem a ele, o prefeito Bruno Covas, outro que nos deixou muito jovem, né? O prefeito teve câncer, coitado, e acabou morrendo muito cedo. Criou o Dia Municipal do Heavy Metal em homenagem ao André. Outros lugares do Brasil também tem o Dia do Heavy Metal, que é o dia justamente da morte do André, que foi o dia 8 de junho. Aliás, está chegando, né, Felipe? Daqui quase um pouquinho mais de uma semana, né? Exatamente. Vai fazer 2 ou 3 anos? 3 anos, né? Foi em 19, é isso? 2019? Não, desculpa, 2 anos, né? Exatamente. Nossa, eu tô até meio louco aqui. 2 anos da morte do André? 2 anos. Acho que é isso. 2 anos, nossa, passou muito rápido. 2 anos da morte do André. E a gente vai fazer alguma homenagem, né? A banda, os amigos dele sempre tem homenagens aí nessa data e esse ano vamos fazer também. Cortou. Bruno, tem alguma pergunta? Alguém? Sim, eu tenho. Vai lá. Qual momento da sua vida você queria reviver de novo? Olha, legal. Eu ainda espero viver muitos momentos legais daqui para frente e tal, mas teve um momento pessoal, vamos dizer assim, que foi muito legal, que foi o nascimento da minha filha, né? Vocês ainda são novos, vocês ainda não têm filhos, mas quando vocês tiverem, vocês vão ver como é importante, e vocês vão falar assim, quando os pais de vocês falam assim, poxa, mas não sei o que, dá bronca, ou eles querem que vocês, não, tem que estudar, eles se preocupam com vocês, quando tiverem filhos, vão ver por que a gente se preocupa tanto com os nossos filhos. Então, o nascimento da minha filha foi um momento, não é que eu queria reviver esse momento, né, porque acho que ele é justamente um momento tão importante, porque ele é único, né, mas enfim, é um momento que foi muito importante para a minha vida. E outro momento que foi muito legal, que eu gostaria de reviver, foi em 2014 ou 2013, agora... O Rock in Rio, Felipe? Exatamente. 2013? 2013. Quando a gente tocou no Rock in Rio. A gente tocou no Rock in Rio, era um sonho nosso de infância também, porque a gente quando tinha 14, 15 anos, a gente viu o primeiro Rock in Rio, que aconteceu em 1985, eu tinha 14 anos, e eu olhava aquelas bandas, né, o Iron Maiden, tal, o AC/DC, o Ozzy, o Scorpions, e falava assim, nossa, imagina tocar no Rock in Rio, deve ser uma coisa muito legal. E daí, em 2013, a gente teve o privilégio, né, o prazer de ser convidado para tocar no Rock in Rio. Aliás, na mesma noite do Iron Maiden, que era a banda que a gente mais gostava quando era novo. Então, esse momento eu gostaria de reviver por uma simples razão. Passou muito rápido quando estava lá. A gente chegou no Rock in Rio de manhã, né, para passar o som e tal, e daí a gente tocou, daí a gente ficou lá encontrando as bandas e tal, daí a gente viu o show do Iron Maiden, depois a gente entrou no ônibus e voltou para São Paulo. E assim passou, Felipe, foi um dia que durou assim, né, sei lá, durou 13, 14, 15 horas, sei lá, mas passou como se fosse 5 minutos. Então eu penso assim, nossa, como passou rápido, né? Gostaria muito que voltasse nesse tempo para reviver essa memória tão legal. Felipe, e a tremedeira do Rock in Rio e de um palco menor é a mesma ou não?
Tremedeira, assim, é uma coisa engraçada, frio na barriga e tal, né? Eu acho que a gente tem, quem é músico profissional e tal, claro que você sempre tem aquele frio na barriga, um pouquinho antes de entrar no palco, é uma coisa natural que você sente uma certa ansiedade, assim, né, de fazer o show, de entrar no palco, mas isso é uma coisa muito engraçada, porque quando você tem a banda, quando você está muito ensaiado, eu acho que isso acontece com todo mundo, até com os alunos. Quando você vai fazer, por exemplo, uma prova oral ou vai apresentar um trabalho para o professor, né? Se você estudou bastante aquele trabalho e você tem bastante segurança nele, né? Aquela coisa, poxa, eu sei bem tudo que qualquer coisa que o professor pergunte, eu vou saber fazer, vou saber responder porque eu estudei, eu estou seguro. Então, assim, é a mesma coisa com o show. Não importa se você está num lugar, num teatro pequeno ou no Rock in Rio. Se você está seguro, você ensaiou, né? Você sabe exatamente tudo que você vai fazer ali, as músicas, você está tudo na cabeça, né? Você está super seguro, você não fica com o frio na barriga, você fica com o frio na barriga gostoso. Você não fica com aquele frio na barriga de medo, né? Você fica assim, poxa, você está com uma segurança tão grande que você curte aquele momento. O frio na barriga deixa de ser uma coisa de medo, vamos dizer assim, de ansiedade, para ser uma coisa gostosa, assim, de curtir aquele momento. Então, mesmo antes de entrar no Rock in Rio, a gente estava muito seguro, a gente estava vindo de uma turnê longa, né? A gente já estava tocando muito aquele repertório já há muito tempo, né? Há quase 2 anos, já da volta, né? Quando o Viper voltou com o André. A gente estava tocando há 2 anos aquele repertório, então a gente tocava de olho fechado. Tocava nas costas, assim, né? Então, quando chegou no Rock in Rio, a gente só curtiu e não deu frio na barriga, aquele frio na barriga ruim, né? Aquele frio na barriga que dá medo. Foi frio na barriga gostoso, de falar assim, pô, agora eu vou entrar, 50 mil pessoas, tranquilo, espero que não quebre corda na guitarra, mas fora isso, tá tranquilo. Legal, cara. Felipe, e agora o Felipe escritor. Vamos lá. Comente um pouco sobre os seus livros. Você premiado, tem um livro que foi premiado, Um Lugar Chamado Aqui. Esse aqui, ó, Um Lugar Chamado Aqui, com outro autor, o Daniel Condo, que fez as ilustrações. É muito legal. Eu tenho 7 livros, né? Eu tenho 2 romances, que foram meus primeiros livros, Olhos Cor de Chuva e O Martelo dos Deuses. Depois eu fiz 2 livros que são muito legais, que são livros mais jornalísticos, que é esse aqui, ó, chama Ping Pong, que é sobre a Olimpíada da China. Eu fui para a China, cobri a Olimpíada, e escrevi um relato sobre a Olimpíada. E esse outro livro, que é o Bacana Bacana, que é sobre a Copa do Mundo da África do Sul. Depois eu fiz justamente esse livro, Um Lugar Chamado Aqui, e depois o meu livro mais novo, que é esse aqui, Palavra de Homem, que é o livro que tem as crônicas que eu escrevi no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, que eu trabalhei durante 11 anos, né? Eu tinha uma coluna lá que falava de namoro, de casamento, de relacionamento, tal, todas aquelas coisas que ninguém sabe nada, que ninguém entende nada, mas todo mundo acha que entende um pouco. Então, foi o meu último livro. E o Lugar Chamado Aqui foi um livro muito especial, porque ele, como você disse, ele recebeu prêmios, né? Ele recebeu um prêmio considerado o melhor livro do ano para o público infantil e juvenil, né? Para o público jovem, em 2016. Então, foi um livro muito legal, porque é um livro que é uma fábula, né? Ele não é um livro assim, não é um livro, vamos dizer, que tem uma história muito fechada, né? Aquela coisa muito, muito objetiva. Ele é uma história mais aberta. É a história de uma menina que mora num lugar chamado Lá e de um cara que mora num lugar chamado Ali. E daí, quando eles estão juntos, eles se encontram num lugar chamado Aqui. O lugar chamado Aqui só existe quando os dois estão juntos. Então, é um livro que, toda vez que eu vou conversar em escola, né, é sempre legal, assim, eu falo para os alunos, bom, então levanta a mão quem acha que entendeu o livro, quem quer falar o que achou e tal. E daí tem sempre gente que levanta a mão, que fala de uma coisa, outros falam de outra, completamente diferente. Então, como não tem certo nem errado, né, a interpretação que a gente faz de uma história, de uma fábula, é sempre muito interessante para o autor ver como as crianças, como os leitores, até adolescentes, interpretam a história que você criou, né? Então,
É muito legal, um livro que eu tenho bastante orgulho. Perguntas. Olha aqui, ó, eu tô vendo aqui, ó. Eu vou correr rapidinho aqui. Nossa, tem bastante coisa. Pera aí. Olha aqui, ó. Cara, você é muito talentoso. Pô, obrigado, Demolidor. Tem canal no YouTube? Tem canal no YouTube? Tem. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho canal no YouTube. Quer dizer, vou ver se eu tenho, não. Eu tenho, mas deixa eu colocar aqui. Felipe, como foi cobrir a Copa do Mundo na África, né? A primeira Copa do Mundo no continente africano. Foi muito legal. Muitas desigualdades, né? Muitas dificuldades. Sim. Como que foi, cara? Ó, eu tô vendo que o Felipe toca guitarra também. Tô vendo uma SG ali atrás. Tá? Eu arranho, Felipe. Tá bom. Eu segui tudo aquilo que você falou. Eu me formei, eu queria ser músico. Né? Eu queria... Tenho Hit Blackmore como um dos maiores ídolos. Muito legal. Jimmy Page. Eu queria ser músico, mas eu fui estudando. E aí eu vi que a guitarra ela serve mais para enfeite. Não, tem que praticar, tem que manter praticando. Exato. E aí eu parti mais para o lado da pesquisa, né? Eu gosto de estudar a música em si. Muito legal. Esse aqui foi o bacana, o livro que eu escrevi sobre a Copa do Mundo da África, né? Foi uma experiência muito legal, porque ele não é um livro só sobre futebol, né? Ele é um livro sobre a África do Sul, como país, né? Sobre a África de uma maneira geral, mas específico da África do Sul. Então... A minha mãe nasceu na África do Sul. Oi? Aí ela foi pro Brasil. A minha mãe nasceu na África do Sul. Aí ela Jura? foi pro Brasil. Que legal. Que cidade? Você sabe o nome da cidade, Demolidor? Não sei. Depois você pergunta para ela. Tá. Eu viajei bastante dentro da África do Sul, né? Primeiro acompanhando a seleção brasileira, né? Então, por vários lugares onde eles passavam, eu estava vamos dizer assim, na equipe que cobria a seleção, mas eu não era o responsável por escrever sobre esporte. Tinha outros jornalistas especializados em futebol, em esporte e tal, então os caras cobriam, vamos dizer assim, a área, os jogos e tal. E eu ia mais assim para o lado cultural. Então, por exemplo, o Brasil ia jogar, vamos supor, numa cidade chamada Durban, né? Então, eu ia passear pela cidade, ia ver o que a cidade tinha de diferente e tal. Então, eu descobri que a cidade tinha uma personalidade muito legal que morou nessa cidade, que foi o Gandhi. O Gandhi, que foi um líder indiano muito famoso, e ele morou na África do Sul, ele morou na cidade de Durban, que é uma cidade que tem uma influência da Índia. Muita gente da Índia também mora lá. Então, ou seja, depois eu fui para Cape Town, né, que é uma cidade mais, vamos dizer assim, mais europeia ali na África, né, com menos negros, mais europeus, um público, um povo assim mais britânico, mais ingleses. Enfim, então eu viajei depois eu conheci muita parte da natureza, né? Eu visitei o Parque Kruger, que é um parque onde eu fiz um safari, então você vê os leões, você vê os elefantes, você vê os animais da África, que é uma coisa muito linda, tal. Então é legal porque eu pude conhecer um pouco eu estive no evento esportivo, na Copa em si, né, que foi uma experiência muito legal, porque tem gente do mundo inteiro, né, você vê assim as pessoas torcendo para os times, é uma festa muito grande, mas pude conhecer esse lado da África também, do Sul, esse lado da África do Sul cultural, vamos dizer assim, e da natureza também, que foi muito legal. Que bacana. E na China, Felipe, alguma particularidade? Algo que na China, a China é um país... A China, eu estive na China em 2008. A China é um país muito louco, né? Muito mais, vamos dizer assim... a África do Sul ela é muito diferente do Brasil, claro, mas a gente tem uma parte ali que você reconhece um pouco do Brasil, né? Tem muitos negros, tem uma cultura mais... o Brasil tem muito da cultura africana, né? Principalmente no Nordeste, ali Bahia e tal, tem muito da cultura africana, você vê muito, mas a China não, a China é um lugar, é completamente outro mundo, né? Ainda mais em 2008, né? Eu acho que hoje, até pela globalização, a China está cada vez, principalmente uma cidade como Xangai, né, que é uma cidade mais internacional, ela está muito mais parecida com o Ocidente, mas em 2008 ainda era muito fechado, né? Estava se abrindo a China, então era um país muito, muito diferente, principalmente em Pequim, né? Em Pequim você visita monumentos ali como a Cidade Proibida, né? Como a Praça da Paz Celestial, lugares que você vê na TV e tal, via muito na TV,
E daí você vê como a cultura chinesa, a cultura oriental, é muito diferente da cultura do brasileiro, né? E é um aprendizado, né? Cada lugar que você vai, cada lugar turístico que você visita, a muralha da China, por exemplo, você pensa, meu, a muralha da China era uma coisa que a gente ouvia falar, criança ainda, né? Era a única construção que podia ser vista da Lua, né? Então, era uma coisa tão grande assim que quando você chega lá e anda ali pela muralha da China, você fala, nossa, né? Toda a muralha da China é uma experiência muito, muito interessante, muito rica, né? A cultura chinesa é muito rica. Claro que hoje a gente tem uma imagem da China que também a pandemia, né, nasceu na China, então a gente tem uma visão um pouquinho mais negativa nesse sentido da China, mas é um país culturalmente muito rico, muito interessante, e é uma economia, como eles conseguem aliar a parte política, que é comunista, a parte econômica, que é mais capitalista, eles criaram um estilo de governo, vamos dizer assim, né, um governo que é muito único, né? Então, é muito diferente, você só tem um partido, você não vota, não tem eleições e nada, mas, por outro lado, você tem uma economia muito forte, né? Muitos sites, uma economia hoje muito digital, né? Você vê que o TikTok, por exemplo, nasceu na China e muitos outros sites, muitas outras empresas tecnológicas e inovadoras nasceram na China. Então, é um país muito único no mundo e muito importante. E para quem gosta dessa área de tecnologia e inovação, é muito legal ficar ligado no que está acontecendo na China para você aprender também, né? E até, eventualmente, quem queira aprender mandarim, né, que é a língua da China, vamos dizer assim, uma das línguas principais da China, com certeza vai abrir muitos campos de trabalho nessa área de tecnologia, né? Legal. Felipe, podemos ir até as 20? Podemos. Beleza. Alguém tem alguma pergunta? Olha lá. O textual, professor e amigo, parabéns. O Felipe é legal e ver como... Beleza, obrigado. Os do rock eu não sei. Eu estou vendo algumas perguntas aqui, olha aí. Beatriz Ramos dos Santos, Beatriz Gouveia. Beleza, tem muita... Que fome, tem muita gente que está aqui. Essa aula está legal, estou curtindo, o Demolidor falou, valeu. Molecada tá se divertindo aqui. Gente, obrigado. Vamos lá. Pergunta, gente, fica à vontade. Eu tenho uma pergunta. Vai lá. Então, quando você começou a fazer um sucesso, seus pais te apoiaram, ainda ficavam assim, devia ser um médico com um jogador de futebol. Não, Brunão, na verdade eles apoiaram, assim, acho que desde o começo eles apoiaram, né? Claro que no começo todo mundo pensa assim, poxa, eles ficaram felizes que eu também decidi seguir, continuar estudando, né? Até a carreira ficar mais definida e tal. Mas depois que comecei a fazer um pouquinho de sucesso, assim, eles ficaram mais felizes, né? Porque daí, por exemplo, eu ia viajar, daí eu ia fazer uns shows na Europa, tal. Daí minha mãe ia me levar no aeroporto, né? Super orgulhosa. Então, eu acho que com todos os pais acontece isso, né? No começo o pai fica um pouco preocupado da carreira artística, porque é uma carreira que, teoricamente, ela é um pouco mais difícil de você conseguir fazer sucesso, né, e ganhar dinheiro, que é a preocupação dos pais, né? Que os filhos tenham uma carreira que possa ganhar dinheiro, né? Que possa ser feliz profissionalmente. Mas depois, se os pais acham que veem que a carreira está indo bem, eu acho que os pais acabam apoiando sempre, né? Pode ficar tranquilo que quem quiser seguir a carreira artística pode seguir junto à carreira dela, né? Vai estudando e tal, mas se a carreira artística começar a dar certo e tal, pode ter certeza que os pais vão acabar apoiando. Eu acho que o Carlos Eduardo levantou a mão também, não sei. Bom. Não, acho que... Felipe, e a questão dos direitos autorais para escrever um livro, para receber, né, as vendas dos livros, como que é no Brasil? É muito difícil, não é? Olha, os direitos com os livros ele mudou bastante. O digital, né, Felipe, mudou de maneira geral, mudou praticamente mudou tudo, né? Mudou tudo, mudou o jeito que a gente se comunica, mudou as redes sociais, a imprensa, e também mudou a parte artística. Então, por exemplo, na música, vamos supor, para entender o tamanho dessa revolução, vamos dizer assim. Antes você fazia um CD, né? Você imprimia lá o CD, fazia a capinha, né, a caixinha e tal, ele ia para as lojas, você vendia aquele CD e você ganhava o dinheiro. Hoje o CD praticamente não tem mais, né?
Então, o que acontece? Vai para o digital, então toca no Spotify, os artistas ganham uma parte do direito autoral, que é o direito que vem dessa obra. Só que é menos, né? É um valor menor do que os CDs. Então, por isso que os músicos ficaram muito tristes com a pandemia, porque era um jeito, fazer os shows era um jeito de você compensar que não existe mais venda de CD, né? É a mesma coisa com os livros. Os livros, assim, você tem muito livro que ainda é livro de papel, né? O livro físico, mas hoje em dia você também tem muito livro que baixa no celular, que baixa no computador e que baixa até nos leitores, assim, como se fosse o Kindle, né? Aquele leitor mais digital. Então, também os direitos autorais também são influenciados por isso. Então, ficou mais difícil para os artistas, ao mesmo tempo que criou vamos dizer assim, um mercado maior, você pode atingir mais gente, né? Então, assim, o cara não precisa entrar numa loja de disco e comprar o seu disco para ouvir sua música. Ele pode simplesmente baixar ou ouvir no Spotify, né? Então, isso facilitou. O cara pode fazer isso em outra cidade, em outro país até. Mas, por outro lado, o valor que é repassado para os artistas diminuiu. Então, tem essa compensação. Com os livros também aconteceu um pouco isso. Então, em vez de você vender o seu livro na livraria ali e tal, você acaba baixando, o leitor acaba baixando o livro no celular ou no computador e tal. Então, os escritores acabam ganhando um pouco menos também. Então, gente, é assim, tem que se adaptar aos novos tempos, né? Tem que saber trabalhar em várias áreas, assim, em várias frentes para você conseguir ganhar dinheiro nessa área artística. Legal. Mais alguém quer perguntar? Eu vi que levantaram a mão aqui, fica à vontade. Sim, eu quero. Eu queria perguntar qual foi a música que vocês mais gostaram de gravar ou fazer. Olha, o Viper, que é a minha banda, né? Escreve Viper, era uma banda de rock, assim, de rock em inglês, né? Então, e de rock mais pesado. Então, era um estilo bem definido ali, de rock pesado e tal. Curti. Então, depois você procura aí, tem no YouTube, tem vários no Google e tal, você vai achar. Era uma banda mais voltada para o rock pesado, então não era uma banda tão famosa quanto rock em português, ou quanto funk, ou quanto sertanejo e tal. Então a música que a gente mais gostou de gravar é uma música que chama Living for the Night, que é uma banda, talvez tenha sido, né, Felipe, talvez o maior sucesso do Viper. Então, se vocês quiserem, eu vou escrevê-las aqui no chat. Living. Felipe, Living for the Night, ela é do Theater of Fate, é isso? Ela é do Theater. Eu coloquei aqui no chat, tem no Spotify. É uma música que começa numa balada, depois ela fica mais pesada. Então, quem quiser ouvir essa música, tem no Spotify, tem no YouTube, tem em vários lugares. Felipe, agora, você citou, né, a questão, o Viper era metal pesado, né? Tanto que eu quando comecei a ouvir Viper, lá no Evolution, né, o Coma Rage, que para mim a melhor música do Viper é Evolution. Aquela introdução do baixo, eu gosto da música inteira. Mas aí em 96, de repente o Viper aparece na televisão, na MTV, todo mundo com cabelo curto, uma música em português. Eu lembro que eu olhei e falei, não pode ser, né? Que na época tinha essa questão do tradicional, né? Não pode ser, metaleiro não pode cortar o cabelo, né? Aí eu Metallica também, falei, não, o que tá acontecendo, cara? Como que foi aquilo para vocês, cara? Olha, na verdade, assim, a gente não foi nenhuma questão. A gente ouvia vários estilos de música, né? A gente sempre foi muito aberto com essa coisa toda. Tanto que a gente no disco ao vivo no Japão, a gente tocou até uma música do Tim Maia, né? Você vai lembrar. Que era uma coisa que já foi considerado meio, nossa, esses caras são malucos, como é que vocês tocam rock pesado e vai tocar a música do Tim Maia? E a gente, na verdade, essa música a gente começou a tocar porque a gente sentia muita saudade do Brasil, quando a gente estava fazendo show fora, e a gente tocava essa música assim no ensaio, né, meio que brincando, e acabou fazendo uma homenagem aí à música brasileira com essa música. Então, o disco em português, quando a gente voltou dos Estados Unidos, né, do Coma Rage, a gente começou a fazer muito show no Brasil, mas muito mesmo, assim, né? E a gente no Brasil, a gente começou a sentir um pouco falta de falar assim, poxa, eu tô aqui no Brasil, mas tô cantando em inglês, né? E aí a gente começou a fazer muitas turnês com bandas como Raimundos,
com o Capital Inicial, com o Traje a Rigor, com o... até com o Charlie Brown, e a gente começou a pensar assim, poxa, esses caras cantam em português, falam português com a plateia, pô, e a gente cantando aqui em inglês, né, pô, eles não entendem o que a gente está falando, fica uma coisa meio chata. E daí a gente decidiu fazer um disco em português, fomos para o Rio de Janeiro gravar, a gente gravou um disco em português, e ficou meio, a gente decidiu, foi uma coisa meio radical, a gente decidiu mudar, assim, falou, não, vamos fazer um disco em português e vamos ver o que as pessoas acham e tal. E a gente sempre foi muito, muito, vamos dizer assim, corajoso, né, nesse sentido. A gente nunca se pautou assim por muito, será que vão pensar mal? Será que vão achar, tal? A gente falou, não, vamos decidir isso. E a gente decidiu e acabou virando um disco meio maluco, as pessoas não gostaram muito. Algumas pessoas gostaram, mas outros, a maioria acho que não gostou muito. Mas enfim, foi um disco que, na verdade, ele talvez nem devesse ser chamado de Viper, né? Porque ele foi meio que um disco muito diferente do resto. Mas foi um disco que a gente fez, ele está fora de catálogo, a gente provavelmente vai relançar ele em algum momento, no digital, e daí o pessoal vai poder, vamos dizer assim, julgar se o disco foi legal ou não, normal. Legal, Felipe. Gente, mais alguma pergunta para encerrar? Eu tenho. Fala, Brunão. Pode falar, Bruno. Então, o que você diria para você mesmo, só que numa versão antes da pandemia? Tipo, você fosse, tipo, se não me engano, 2 anos no passado, e tipo, você falava para você mesmo, só que no tempo passado. Olha, se eu soubesse, vamos dizer assim, né? Eu acho que o que você está perguntando é assim, o que eu faria para mim, se eu soubesse que a gente um dia teria uma pandemia, né? O que eu pensaria, né? Putz, muito difícil, né? Porque assim, a gente já viu filme, a gente já viu filme de pandemia, né? A gente já viu filme, assim, de, sei lá, de zumbi, filme de que as pessoas têm que ficar em casa, filme de terror, filme que... Mas a gente nunca imaginou que realmente poderia acontecer, né? Eu lembro que no Japão, quando eu estive no Japão, faz muito tempo, foi em 93, eu via algumas pessoas usando máscara na rua, né? Essa máscara que a gente usa hoje. E eu lembro que eu fiquei assim, meio, nossa, o que é isso de máscara, né? Que coisa esquisita, parecia um filme meio de ficção científica, né? No futuro e tal. Eu achava meio, nossa, que coisa esquisita. E hoje todo mundo usa máscara. Eu realmente não sei o que eu diria para mim. Se eu pudesse voltar no tempo e pensar assim, como é que eu me prepararia para a pandemia, eu acho que eu tentaria... uma coisa que eu aprendi a fazer durante a pandemia, que eu deveria ter aprendido a fazer antes, por exemplo... ter um estúdio em casa onde eu pudesse gravar as minhas músicas sozinho, né, com uma qualidade legal e tal. Isso eu acabei tendo que aprender a força durante a pandemia, mas eu acho que se eu pudesse falar para mim assim, olha, Felipe, aprende a gravar tudo sozinho, que um dia você pode precisar fazer uma música sozinho em casa, então aprende e tal, eu acho que eu falaria para mim isso. Aprende a gravar uma música sozinha no estúdio do computador, porque um dia você pode precisar. Hoje eu sei fazer, mas me deu bastante trabalho e eu teria feito isso mais facilmente se eu soubesse antes. Beleza. Você gravou uma música, né, Felipe? Lançou há pouco tempo, não foi? Eu acabei gravando um disco de remix. Eu lancei um disco solo, Felipe, não sei se você conhece meu disco solo. É um disco de rock. Ele tá no Spotify também, ele chama FM Solo. E daí, eu lancei em 2015. Ele é um disco assim, ele não é de metal, tal, mas ele é um rock mais pesado, assim, mais independente, vamos dizer assim. E depois, o que eu fiz? Eu acabei lançando um disco de remixes, que é o FMX, que é esse mesmo disco, só que releituras feitas por outros DJs e tal, mais música eletrônica, outra maluquice também, outra praia. Então, os DJs, amigos meus, acabaram pegando esse disco, o disco solo e fazendo releituras e tal. Então, como eu tinha já esse disco, como eu acabei lançando, eu acabei fazendo alguns clipes. Então, o que você deve ter visto deve ter sido alguma música desses clipes que eu tô lançando as músicas desses clipes, que são, na verdade, são remixes do meu primeiro disco solo. É isso aí. Legal. Mais uma última perguntinha, gente? Vamos lá? Posso fazer uma pergunta besta? Mas, sei lá. Só pra Demolidor, eu como jornalista vou te dizer uma coisa. Não existe pergunta besta, só existe resposta besta.
Fala aí. Faz sentido. Qual que é a sua banda favorita? Minha banda favorita? Ah, putz, difícil também escolher uma. Eu cresci muito ouvindo, primeiro eu comecei muito ouvindo os Beatles, os Rolling Stones, o Led Zeppelin, o Black Sabbath, que são bandas mais de rock mais clássica, né? Depois eu comecei a ouvir muito Iron Maiden, comecei a ouvir muito Metallica, ouvir muito o Megadeth, sei lá, bandas mais de rock pesado, mais pesadas, assim, mais modernas. E depois eu passei a ouvir músicas mais diferentes, de estilos diferentes, por exemplo, o U2, os Smiths, o Depeche Mode, enfim, bandas de outros estilos. Depois eu também comecei a ouvir muito música brasileira, Caetano Veloso, Chico Buarque, Mutantes, Gilberto Gil. Depois eu passei a ouvir música clássica, Beethoven, Bach, Mozart. Depois eu comecei a ouvir muito jazz, Miles Davis, John Coltrane. Enfim, falei um pouco de vários estilos aí. Então você é eclético, né? Eu sou bastante eclético e eu acho que é legal todo mundo ser eclético, porque em vários estilos, assim, não vou dizer em todos, mas em vários estilos você ouve música boa em vários estilos. Daí tem aquela frase que serve para todo mundo, que é assim, não existe estilo de música, o que existe é música boa e música ruim. E eu acho que é legal você procurar, que você vai achar em todos os estilos, você vai achar música boa. Felipe, eu vou terminar aqui com uma frase que escreveram aqui no chat. O Viper foi um grande presente. O orgulho ver uma banda brasileira como aquela nos finais dos anos 80. Encantou minha adolescência. Frase da minha esposa, que está lá no quarto. Ah, que legal. Que legal. Como é que ela chama, Felipe? Patrícia. Patrícia, um beijo para você aí. Obrigado aí pelo carinho. Muito legal. Felipe, eu só tenho que agradecer, assim. Imagina, poxa. Desde o nosso primeiro contato, você é uma pessoa fantástica, assim. Imagina. Sempre atencioso, muito educado e... Muito obrigado. Acho que é isso que eu falo. Imagina, eu que agradeço o convite aí. Eu achei super legal a proposta de conversar com os alunos da sua escola e da sua classe. Eu acho que é muito legal a gente compartilhar experiências, né? Mesmo assim, quem não conhecia o Viper ou quem conhecia, não interessa, né? Porque, na verdade, eu acho que é legal ouvir gente mais velha, um pouco com experiências diferentes de vida, que sempre acabam acrescentando nessa fase que vocês estão aí de adolescente. É sempre legal ouvir gente um pouco mais velha para pensar, poxa, o cara falou muita besteira, mas ele falou isso aqui que eu achei legal. Ou então, o cara não gostei do que ele falou, mas essa frase que ele falou eu acho que eu posso aproveitar. Então, acaba aproveitando sempre alguma coisa de quem tem mais experiência quando compartilha. Eu acho que vocês acabam aproveitando sempre uma ideia ou outra. Então, fico feliz de ter compartilhado minha experiência profissional e pessoal aqui. E boa sorte para vocês, gente. Cuidem-se aí da pandemia, aguentem mais um pouco. Eu sei que é muito chato ficar em casa, é muito chato, às vezes, até fazer aula online, mas é necessário. E parabéns aí ao Felipe pela iniciativa. E boa sorte para vocês. Se cuidem e tudo de bom. Gente, eu acho que Felipe merece aqui uma salva de palmas de todo mundo, um agradecimento. Obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo. Imagina, gente. Obrigado aí. Agradeço aos alunos da Escola Adelino, agradeço a coordenação, a Meire, agradeço todo mundo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. E na semana que vem enviarei o link para você assistir uma outra guitarrista. Se estiver disponível, a aula é nossa. Vamos lá, a gente volta a falar depois. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Felipe. Um abração para vocês. Tchau, Felipe. Obrigado. Trabalho. Valeu. Gente, até. Tchau, até. Valeu, gente. Abração para todos. Sucesso. Tchau. Tchau. Tchau.